Se você for à floresta, poderá ter uma surpresa grande e peluda. Até mesmo estes profissionais armados se assustam com a 7ª criatura da nossa lista. Eles estão procurando por um animal que pode chegar a 3 metros de pé, pesar mais que 7 homens juntos e correr mais que o melhor velocista olímpico. O 7º concorrente da nossa lista é o urso. O urso cinzento é indiscutivelmente o campeão peso pesado das montanhas e um dos maiores carnívoros de 4 pernas. Essa apavorante combinação de força bruta e velocidade leva o urso para o 7º lugar na nossa lista. A chance de você ser atacado por um urso nas montanhas rochosas é tão grande quanto a de ser atacado por um alce no cio, por uma árvore caída ou até mesmo por outro montanhista. Mas é com o urso que nos preocupamos. E é por isso que algumas pessoas nas florestas tomam precauções sérias. Elas se armam, não com balas, mas com dardos. Estes oficiais que trabalham para a preservação da vida selvagem são da Comissão de Caça da Pensilvânia. Eles localizaram uma toca onde esperam que uma mamãe urso esteja dormindo tranquilamente. O dardo de tranquilizante deve assegurar que a mamãe ursa, que está hibernando, não acorde, porque os homens querem pegar seus filhotes. O monitoramento da população de ursos na Pensilvânia não é fácil, porque até mesmo os filhotes de urso vêm armados e são perigosos. É o que Scott Tomlinson diz. Nessa idade, as garras são muito afiadas. Os adultos têm garras muito maiores. Eles as usam para abrir tocos de árvores e virar rochas. As unhas dos adultos não são tão afiadas, mas se o gado ou outro animal cruzar com um urso, o urso pode abri-lo ao meio. E eles também têm muita força na boca por causa dos músculos da mandíbula, que pode triturar ossos. Pode parecer estranho, mas o feroz urso não é o pior pesadelo de quem acampa. Ele é também o melhor amigo das crianças. O ursinho Ted é o maior campeão de vendas de todos os tempos. Mas mesmo assim, ele pode ser perigoso. Pesquisadores descobriram que 9 entre cada 10 ursinhos de pelúcia estão contaminados com bactérias. Não há evidências de que os ursos de brinquedo sejam infecciosos, mas muitos médicos pediram a proibição desses ursos. Os ursos sempre serão um paradoxo misterioso, apavorante, mas irresistível. Os adultos poderiam nos matar com uma só patada. Ainda assim, nós os amamos mais do que qualquer outro bichinho de pelúcia. É por isso que os ursos ocupam apenas a 7ª posição na lista de animais extremos. No verão de 1975, as praias da América do Norte estavam mais quietas do que de costume. A água estava quentinha. O tempo estava ótimo, mas as pessoas tinham medo de entrar na água. Elas temiam um astro de cinema. Um peixe feroz que recebeu o apelido de Bruce. O astro do filme Tubarão ainda hoje assusta pessoas nos estúdios da Universal.
Como era difícil lidar com tubarões brancos de verdade num estúdio, os produtores do filme construíram um tubarão e o chamaram de Bruce. Uma homenagem ao advogado de Steven Spielberg. Dizem que tubarões não comem advogados porque pertencem a uma mesma espécie. Mas por que Bruce era tão assustador? Bem, você já olhou de perto um tubarão branco de verdade? Mesmo que você esteja protegido por uma gaiola de aço, é um pouco assustador estar na água com 2 toneladas de músculos e dentes, se deslocando 5 vezes mais rápido que um nadador olímpico. Um peixe enorme, com um apetite ainda maior. Talvez o sucesso do filme se deva à ansiedade profunda e quase universal que o homem sente em relação aos tubarões. Ficamos paranoicos quando entramos na água. É isso que diz Sally Carson, guia do aquário da Nova Zelândia. A nadadeira dorsal fora da água causa pânico nas pessoas. Elas imaginam um tubarão grande e perigoso, com dentes enormes, e imediatamente saem da água. Nós não somos capazes de nadar bem embaixo d'água, por isso temos que usar nadadeiras. Não conseguimos respirar na água, então temos que usar equipamento para podermos respirar. Talvez esse seja um dos motivos para termos tanto medo dos tubarões. Quando você está embaixo d'água, não consegue ouvir nada que se aproxime de você. Não consegue enxergar muito bem e não é capaz de se mover rapidamente para fugir. É por isso que a nossa imaginação rapidamente transforma os tubarões em monstros. Há séculos nós inventamos monstros. Antigos exploradores sempre traziam lendas de monstros fantásticos de terras distantes. Faz parte da consciência humana inventar criaturas horríveis para explicar por que esses mundos estranhos eram tão apavorantes. Esses medos primitivos ainda estão conosco. Agora que já exploramos o nosso mundo, estamos criando monstros para preencher outras regiões desconhecidas, como o espaço. Os monstros ainda são a forma mais eficaz de visualizarmos e confrontarmos nossos medos mais profundos. Bruce, o astro de tubarão, era um monstro. Mas Bruce era feito de plástico e foi projetado para vender ingressos para o cinema. Os tubarões de verdade podem ser monstruosos, mas nem todos são assassinos. O maior tubarão do mundo é do tamanho de uma baleia e tão dócil quanto ela. Um tubarão-baleia sequer tem dentes. E nem todos os tubarões são enormes. Na verdade, menos da metade das 350 espécies ultrapassa 1 metro de comprimento. Apesar de toda a publicidade negativa envolvendo o tubarão, ocorrem apenas cerca de 100 ataques de tubarão por ano no mundo todo. E é por isso que os ataques de tubarão viram manchete, porque acontecem muito raramente. Esse é o ambiente natural deles, o oceano. E se vamos entrar no mar, precisamos nos entender com o tubarão, porque ele está no topo da cadeia alimentar e nós somos os invasores. Parece que o tubarão não passa de um monstro na nossa mente. E à medida que aprendemos mais sobre esse temível peixe, nossa atitude em relação a ele está lentamente mudando. É por isso que os tubarões estão apenas em 6º lugar da nossa lista.
Nas histórias de mistério, nunca houve assassino mais esquivo, temível e sagaz. Ele a atrai através de passagens secretas e a tornou sua próxima vítima. Mas ninguém vive para sempre. Então, por que temer o morcego? O morcego. Quando ele voa, alguém morre. O morcego vem gritando para ocupar o 5º lugar da lista, porque já voou nos nossos pesadelos há muitas gerações. Ainda hoje, com nossas sofisticadas câmeras de visão noturna, os morcegos ainda estão cercados por um manto de superstição. Nós temos medo dos morcegos porque sabemos pouco a respeito deles. É o que diz Gary McCracken, o homem-morcego da Universidade do Tennessee. Os morcegos são misteriosos. A maioria das pessoas não sabe muito sobre eles. Eles ficam acordados à noite, quando as pessoas estão dormindo. Eles são associados à escuridão. Eles vivem em cavernas, embaixo do solo. Há um terror nisso. Eles vivem em prédios abandonados, nos campanários das igrejas, e como as pessoas não sabem muito sobre eles, elas têm medo. Metade das coisas que as pessoas acham que sabem sobre os morcegos não é verdade. Quando um morcego voa pertinho da sua cabeça, ele não está tentando atacar você. O que as pessoas não sabem é que quando andamos, mexemos com um monte de insetos minúsculos. Os morcegos estão atacando os insetos, não você. E eles não vão se embaraçar no seu cabelo, mesmo que passem perto da sua cabeça. O problema dos morcegos são as más companhias. Na Europa Oriental, acreditava-se que as almas dos mortos eram os vampiros e se levantavam da tumba, vagando pela noite para sugar o sangue dos vivos. Não havia nenhum morcego nessa história até que apareceu Drácula. O Conde Drácula foi um personagem criado pelo escritor Bram Stoker. E foi graças ao livro dele que os morcegos foram incorporados à lenda do vampiro. Graças a Bram Stoker, todo mundo acha que os morcegos são assassinos sedentos de sangue. Na verdade, só 3 morcegos entre quase 1000 espécies são vampiros. A maioria deles come insetos ou frutas. Parece que, novamente, nossos medos são baseados em nada mais que mitos e superstições. A maioria das nossas fobias não se sustenta sob o cunho científico. E é por isso que, em 1946, um grupo de pessoas se uniu para combater isso. O Comitê Nacional dos 13 contra a Superstição, Preconceito e Medo foi fundado numa sexta-feira 13, é claro. Sua meta era provar que a superstição podia ser erradicada. Educando através do exemplo, esses iconoclastas publicamente violam todos os tabus estabelecidos. Assim como os cientistas, eles acreditam que o homem precisa aprender que o futuro está em suas próprias mãos e não em cultos, talismãs e fetiches. E que desta forma a segurança e a felicidade almejadas ainda hoje lhes escaparão. O tempo não perdoa. A luta contra a superstição e preconceito continua até hoje. Susan Cleven é uma educadora em Aubrey, Texas, e está tentando divulgar as boas qualidades dos morcegos. Podemos superar nossa fobia de morcegos entendendo e aprendendo mais sobre eles e vendo como são importantes. Os morcegos insetívoros comem muitos dos insetos que são prejudiciais a nós. Os frugívoros polinizam muitas plantas que nos são benéficas. Os morcegos frugívoros ficam empoleirados em árvores durante o dia. Então, eles não são muito misteriosos.